Se você quer virar programador, você com certeza já se perguntou ou está se perguntando qual curso da faculdade fazer, qual é a melhor instituição para você fazer, se EAD ou presencial vão fazer diferença e o quanto que isso vai impactar a sua carreira. Eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter tudo isso muito mais claro na sua cabeça. Bom, antes de focar no assunto, vou fazer uma apresentação rápida. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Giovanni, já trabalho como programador há 6 anos. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor sênior, já tenho trabalhado em algumas empresas grandes do Brasil, na Europa, mais especificamente na Holanda, presencialmente, e agora atuando de forma remota e vivendo como nômade digital. Inclusive, agora eu tô aqui em Natal, em Ponta Negra, para ser mais específico. E eu sou uma dessas pessoas que começou na área antes de entrar na faculdade, mas sim, eu fiz faculdade. Então eu não tô aqui para ficar falando mal da faculdade, ou para falar que é inútil e tal, mas sim para te ajudar a tomar a decisão de qual o melhor curso, te dando alguns insights e pontos de vista de quem não fez a faculdade há tanto tempo atrás e de quem tá vivendo no mercado de programação. Nos últimos anos eu também tive a oportunidade de contratar muita gente para as empresas que eu trabalhei. Tá? Nos últimos 3 anos, tanto em grandes empresas do Brasil quanto para fora, nas empresas que eu trabalhei fora, eu fiz alguns processos de entrevista. Eu acho que eu já entrevistei lá para casa dos 100 desenvolvedores para contratar para os meus times de diferentes senioridades, júnior, pleno e sênior. Então eu entendo também essa visão de quem tá vendo de fora, sabe? De quem tá analisando o seu currículo ou te entrevistando. Bom, primeiro, antes da gente falar dos cursos, eu quero falar um pouquinho sobre a faculdade. Acho que é importante você entender os reais benefícios da faculdade e até quando vale a pena você fazer ela. Então eu separei aqui alguns prós e contras e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Primeiro pró, networking. Então com networking, o que eu quero dizer aqui no caso da faculdade? Networking que pode te abrir a sua primeira vaga, né? Lembrando que na programação, a parte mais difícil é o começo, é você conseguir sua primeira vaga, porque depois você vai tendo experiência ali, vai crescendo, o mercado vai ficando cada vez melhor para você. Vão surgindo propostas melhores, tendo mais oportunidades, você vai virando um profissional mais cobiçado. Mas o começo é complicado. Então esse networking, o que eu falo possíveis colegas que já estão na área, ou vão entrar na área e podem te indicar para alguma oportunidade na empresa que eles estão, ou com seus professores, que muitas vezes algum ex-aluno está precisando contratar para a empresa que ele trabalha, ele vai lá e fala com o professor, ou alguma empresa procura a faculdade, aí pede pro professor indicar alguns alunos, e aí com isso pode surgir uma indicação que já corta muito caminho para sua primeira vaga. Então isso é algo interessante da faculdade, te obriga a criar rotina. Então se você depende de uma babá para ficar falando para você estudar, a faculdade vai te ajudar muito nisso, porque basicamente vai ter alguém ali falando que se você não estudar, você vai repetir de ano. Se você não consegue sentar a bunda na cadeira, criar vergonha e estudar o que você precisa estudar, a faculdade tem esse benefício também, apesar que é algo que você precisa começar a se acostumar se você quer trabalhar como programador, porque você vai estar precisando sempre se atualizar, sempre alguma coisa lançando nova e tal, e você não pode depender de uma faculdade para te ensinar tudo, não tem como. Se esse for o seu cenário atual, vai acabar sendo um benefício, mas é melhor que você comece a lidar com isso o mais rápido possível, porque senão você vai ter problemas na sua carreira. Possibilidade de estágio é outro pró, então para conseguir a sua primeira vaga ali, sua entrada no mercado, muitas vezes o estágio pode ser uma opção, que nem eu comentei, eu entrei no mercado de trabalho antes de entrar na faculdade, inclusive foi isso que me permitiu pagar a mensalidade da minha faculdade, né, com o meu salário como programador, e aí eu já comecei como júnior no caso, eu não passei por estágio, mas eu sei que é uma porta de entrada para muita gente. Outro pró da faculdade é ter portas abertas aonde é requisito. Então o que eu quero dizer com isso é que tem empresas ou vagas que você pode se deparar que vão pedir faculdade. Isso vai fazer com que você pelo menos possa participar desse processo seletivo. Enquanto você é júnior, eu não acho que isso é um peso tão grande quando você está começando a sua carreira. A questão do estágio é maior, mas vagas de júnior eu vejo várias que não pedem faculdade, mas tem uma questão que é o seguinte, ao longo prazo da sua carreira, a chance de você ir encontrando vagas que você não vai poder participar porque você não tem faculdade é grande. Então é interessante ter uma faculdade. Eu não me arrependo de ter feito a minha, por exemplo, apesar de saber os contras que tem, que a gente vai falar agora. Acho que vale a pena, principalmente pensando na longevidade, ainda mais quando você começa a chegar em cargos de sênior, começa a ir para até partes às vezes de gestão e tal, pode ser um empecilho se você não tiver a faculdade no futuro. E os contras da faculdade, que leva muito tempo para você aprender coisas básicas, então você vai demorar ali um semestre para aprender lógica de programação, sei lá, no segundo semestre você vai começar a aprender talvez o básico sobre banco de dados e front-end, são coisas que demoram muito para você aprender o básico, que a faculdade vai ter muitas outras matérias que não são tão importantes ou tão técnicas, sei lá, formação social e sustentabilidade, muitas matérias de cálculo que às vezes não são tão aplicadas no desenvolvimento, enfim, várias coisas que vão tirando esse foco. O conteúdo não é tão alinhado com as tecnologias do mercado, então o que acontece, uma faculdade é uma estrutura grande, você tem ali aula de manhã, tarde e noite, cada uma tem um professor, já tem todos os materiais, provas, etc. Então é difícil a faculdade amanhã simplesmente atualizar a sua emenda para acompanhar o mercado, né? Dá muito trabalho. Professores precisam ir atrás, tal, etc. Então demora para a faculdade se atualizar e geralmente ela fica bem defasada em relação ao mercado. E eu imagino que tem alguma coisa do MEC, essas burocracias ali que atrapalha ela a ficar atualizada. Então você dificilmente vai estar aprendendo o que precisa pro mercado de trabalho. E a faculdade tem pouco foco em construção de portfólio, que é algo que vai ser importante para você conseguir as suas primeiras vagas. Então, dito isso, resumindo, a faculdade, ela é um papel muito interessante, pode te ajudar muito, porém não é o lugar para você se preparar para o mercado de trabalho, aprender para o mercado de trabalho. Perguntar para qualquer dev, a principal fonte de estudo deles nunca é a faculdade. É isso que você tem que ter em mente. Primeira coisa é você saber que você
você não está indo para a faculdade pelo conhecimento. O conhecimento, pensando em mercado, em empregabilidade, vai ser muito mais valioso fora da faculdade, em cursos livres, ou quebrando a cabeça fazendo projeto ali, buscando documentações e tal. Porém, a faculdade ela tem esses outros benefícios que a gente falou. Vou interromper seu vídeo rapidinho para falar que eu não acredito que depois de tudo isso que eu já te falei, você nem se inscreveu no canal e nem deixou o seu like, mano. E dica extra para você que está querendo começar na programação, na descrição desse vídeo tem o meu curso Aprenda Programação em 21 dias, que eu te garanto que é a forma mais rápida e barata para você iniciar nesse mundo da programação. E além de todo o conteúdo, exercício e projetos que eu te dou nesse curso, você ainda vai receber esses módulos aqui de bônus, que papo reto, só por eles valem mais do que o preço do curso completo. Então o que você tem que pensar antes da gente falar de curso? Tem algumas coisas que você tem que pensar antes de estar na faculdade. Então o primeiro ponto é como que a gente pode maximizar as vantagens da faculdade, ou seja, extrair o máximo dessas vantagens que ela te dá e diminuir o prejuízo, né, os malefícios que ela te traz, né, para que isso não impacte tanto a sua carreira ou a sua entrada no mercado. Uma coisa que eu acho que vale a gente ver aqui rapidinho é a questão do investimento. Por quê? Tem a questão do investimento financeiro, então eu deixei aqui um cálculo considerando R$200 por mês de mensalidade, que é uma faculdade barata. Então por ano você vai gastar ali 2.400. Mas um outro cálculo muito importante é o seu custo de oportunidade. Então basicamente, nesse primeiro momento, não é tão relevante, óbvio que esse valor investido aqui em outros treinamentos vai te dar um retorno muito legal. Mas o mais importante é o tempo que você vai investir. Então o custo de oportunidade é basicamente isso. Quais oportunidades, o que você está deixando de fazer para agarrar essa oportunidade? No caso, a oportunidade de estudar na faculdade. Então vamos considerar aqui 4 horas por dia, 5 vezes na semana, acho que é um pouco menos, né, de faculdade, mas vamos diminuir aqui, vai. Para 3 horas por dia, 15 horas por semana, né, porque é 5 vezes na semana, e aí isso vai dar 15, 30, 60 horas no mês. E aí em 9 meses a gente vai ter 540 horas, né? Então beleza, então a questão é, o que você pode fazer com essas 540 horas e R$2.400? Antes da gente falar sobre os cursos, queria trazer essa perspectiva para você. O que eu acho que vale muito a pena para você que tá pensando em entrar numa faculdade? Pegar ali o primeiro um ano, ou um semestre que seja 6 meses, 8 meses, e focar em construir isso que a faculdade não vai te dar. Então usar esse investimento que você tem, tanto financeiro quanto de tempo, mas principalmente de tempo, para atacar esses pontos que a faculdade não vai te dar antes de entrar numa faculdade. Então usar ali de 6 meses a 1 ano para construir bem as bases, aprender bem lógica de programação com alguma linguagem, aprender as bases de alguma linguagem, aprender tecnologias do mercado, aprender algum framework ali da sua linguagem, coisas que o mercado está usando, um banco de dados, e começar a criar projetos, um portfólio em cima desses aprendizados que você teve. E aí, qual que é a vantagem? Quando você entrar na faculdade, você, primeiro, vai ter muita matéria que você vai tirar de letra, tipo a lógica de programação, você já vai saber isso, então não vai precisar ficar estudando em casa para passar na faculdade, e em casa você pode estudar coisas pro mercado e continuar trabalhando no seu portfólio, por exemplo, que é algo que vai te ajudar muito a entrar no mercado. Mas outras coisas que a gente vai conseguir maximizar com isso, nesses prós, é o networking, por exemplo. O networking, pensando em professor e aluno, o professor ou um aluno amigo seu, ele não vai indicar alguém que não está preparado para uma empresa, porque isso vai queimar a ficha dele. Então, se eu indico você para uma empresa e aí você vai muito mal no teste, essa pessoa que me pediu a indicação não vai confiar em eu indicar outra pessoa. E pô, para alguém que está trabalhando na empresa ficar chato, no caso de um colega seu, e para um professor também, porque ele vai perder ali esse poder de indicar outros alunos. Então, você já chegando na faculdade com essa base, você tende a se destacar, você tende a ser um bom aluno e conseguir se expor mais, se mostrar mais uma pessoa que faz sentido ser indicada e aproveitar desse networking. Te obriga a criar rotina. Isso aqui, enfim, não muda. É importante você começar a criar isso antes da faculdade. Possibilidade de estágio. Mesma coisa, você vai estar concorrendo com pessoas que muitas vezes não fizeram esse trabalho por fora e as suas chances de conseguir a primeira vaga são muito maiores. Você vai ter ali o papel da faculdade que permite você fazer um estágio. Só o cara vai olhar e falar, pô, esse cara aqui tá no primeiro, segundo semestre e já tem um portfólio desse, projetos desse, pô, é um cara esforçado, tal. Com certeza vai te ajudar muito nessa etapa. E ter portas abertas onde é requisito, mesma coisa. Você vai conseguir participar de processos seletivos que pedem faculdade, só que você vai ter essa parte ali, essa lição de casa que você fez fora da facu. Então, beleza. Com isso em mente, a gente consegue chegar na conclusão que a faculdade realmente não é a sua fonte de estudo pensando no mercado, não é a fonte que vai preparar o seu perfil para o mercado, mas pode ser algo importante, principalmente no longo prazo da sua carreira, mas pode ajudar ali na sua primeira oportunidade. E agora você deve estar pensando, pô, Giovanni, beleza, você falou isso, agora me diz que curso que eu tenho que fazer. Se eu faço ADS, se eu faço ciências da computação, sistemas, qual que é o curso ideal? E aí, eu já vou te adiantar uma coisa, uma notícia que eu não sei se é que você esperava, é que meio que tanto faz. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, num processo seletivo, você vai passar por uma recrutadora, que não é tão técnica, e depois por um pessoal técnico ali. Então a faculdade vai ser mais para falar se você pode entrar ou não. A nossa área não é uma área que muda tanto. Tipo assim, eu juro para vocês que desses, sei lá, mais de 100 currículos que eu olhei de devs na hora da gente chamar para entrevista, e tanto depois da entrevista, quando eu ia conversar com alguém, geralmente, sei lá, era eu e mais algum dev ou o meu gerente, coordenador, fazendo uma entrevista ali. E a gente batia um papo sobre aquele perfil. Ou, quando a gente estava fazendo triagem de quem que a gente queria entrevistar, a gente batia um papo também. Nunca foi um assunto qual faculdade esse cara fez. Se esse cara fez na instituição X ou Y, se esse cara fez
sistemas ou ciências da computação. A gente sempre foca muito mais nas skills que ele fez. Aí você fala, pô, Giovanni, você falou que ia me ajudar a tomar decisão, não me ajudou em porra nenhuma. Calma. Primeiro eu quero tirar esse peso desse impacto que vai ter pro mercado de trabalho. Os recrutadores tal não vão pesar tanto se você fez ciência, sistemas, etc. O que eu acho que vale a pena você ver? Primeiro, a faculdade que menos vai atrapalhar os seus estudos. Então dá uma olhada na grade. Por exemplo, eu não era um bom aluno em matemática na escola, eu ia muito mal em matemática. E aí, quando eu fui escolher minha faculdade, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, que é um tecnólogo de 2 anos. Eu escolhi uma grade que não tinha cálculo. Eu já estava no mercado. E eu sabia que eu não ia aprender tanta coisa do mercado na faculdade. Mas eu não queria gastar tempo na faculdade aprendendo cálculo, porque eu sei que depois eu ia chegar em casa e ia ter que estudar coisa antiga para conseguir pegar em cálculo e tal. Não queria. E isso foi ótimo para mim, porque durante a minha faculdade eu cresci muito na minha carreira e eu sempre estava estudando coisas técnicas. Então, às vezes, durante a aula da faculdade, eu estava ali com o meu computador estudando outra coisa, um assunto mais avançado que eu estava precisando naquele momento do trabalho. E se eu tivesse tendo aula de cálculo, eu teria que estar prestando atenção. Mas como era, sei lá, lógica, ou de banco de dados, ou de back-end, eram coisas que eu já estava fazendo no dia a dia, então isso me facilitava. Então, primeiro, é dar uma olhada na grade que menos vai atrapalhar os seus estudos. Instituição, mesma coisa. Uma instituição que não vai ficar insustentável de você pagar se for particular, que a rotina para você ir para a faculdade não vai acabar com você, sabe? Tipo, muito longe e tal. Esses são pontos que vai ser importante para que você consiga focar no que vai mais te destacar no mercado, tendo em vista que esses não são pontos que mais pesam. O curso, o que eu acho que vale a pena você levar em consideração? Um bacharelado pode ser interessante ao longo prazo da carreira para vagas no exterior. Como eu falei, eu já trabalhei presencial na Holanda, fui contratado, a empresa pagou todo o pacote de realocação, pagou passagem, hospedagem, tudo, visto, e a faculdade de tecnólogo não foi um problema. Inclusive, nem faculdade eu precisava. O meu gerente foi descobrir que eu tinha faculdade quando eu já estava contratado um dia que a gente estava no happy hour trocando ideia. Eu falei alguma coisa da faculdade, ele, oxe, mas você tem faculdade? Então, nesse caso, não foi um problema. Trabalhando remoto para os Estados Unidos também, para outros países, não foi um problema para mim também, mas eu já vi pessoas falarem, acho que na Austrália, tem que ter alguns países que pode ser que eles não reconheçam tanto tecnólogo, então pode ser legal ter um bacharelado pensando nisso. Nem eu falei, eu não me arrependo de ter feito tecnólogo, mas isso é bom para você ter em mente. Se eu fosse de bacharelado, eu iria provavelmente de ciências da computação, porque é um termo mais reconhecido globalmente, que as pessoas tendem a saber, tipo, computer science, em todo lugar do mundo é isso. Aí tem outros sistemas para a internet e tal, que tem essas variações e pode ser que cause uma estranheza no recrutador internacional. Lembrando que eu tô falando como alguém que fez análise e desenvolvimento de sistemas, que é um tecnólogo e nunca teve problema, mas são coisas aí para você pensar. Pô, Giovanni, beleza, eu acho que isso não vai pesar tanto para mim, essa questão do nome e tal, de tipo, para trabalhar para fora. O que eu recomendaria é você ir para um tecnólogo. Mata em 2 anos, aí se você quer estudar por mais tempo na faculdade, faz um tecnólogo e uma pós, um MBA, alguma coisa assim, porque aí você vai usar 2 anos e meio em tecnólogo, que geralmente talvez 3, e 1 ano de pós, de uma especialização ali, uma pós, um MBA. Então o tempo que você faria um bacharelado, você já sai com um tecnólogo, uma pós, um MBA, e depois você tem uma pós, um MBA, geralmente o pessoal vai olhar mais para isso do que para sua faculdade. Pode ser uma abordagem interessante aí para você também. Mas assim, nem tenta escolher sua pós ou MBA se você não tá no mercado, e nem não começa pós ou MBA se você não tá no mercado. Isso aí vai ser só tipo uma punhetação ali da sua tomada de decisão, tá ligado? Para mim, você fazer isso, quem faz isso de fazer uma pós ou MBA pensando no mercado de tecnologia sem estar no mercado, é basicamente a pessoa que tá querendo fugir da sua responsabilidade. Tipo, a pessoa tá querendo tirar a responsabilidade de conseguir um emprego ou não dela e jogar pros diplomas. Então ela começa um diploma atrás do outro achando que aquilo vai ser a solução, e muitas vezes a solução é aprender tecnologias do mercado por fora, criar um portfólio, mas tem essa abordagem aí da pós com MBA no mesmo tempo de bacharelado, que é bem interessante. Bom, rapaziada, eu espero que eu tenha deixado claro e que eu tenha feito você entender o raciocínio por trás na hora de você escolher uma faculdade. Leva em consideração aquilo que a gente falou sobre custo de oportunidade, que daí você consegue tomar a sua melhor decisão. Para isso não existe uma resposta-chave que vai servir para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Mas, se eu te ajudei, não sair desse vídeo sem deixar o seu like e o comentário, e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto e um forte abraço.